Bom dia! Estamos aqui mais uma manhã. Bom dia, bom dia! Hoje deu certo, hein, gente? Bom dia! Vamos chegando, sextou. Bom dia, Simone. Bom dia. Bom dia, Aline. Ontem não. Quarta-feira o Instagram começou a dar pau, a live não queria abrir. E a gente vai aprender muita coisa com isso hoje. Ontem não abriu de jeito nenhum. Na quarta-feira eu fiz pelo celular do Pedro. Não sei se você participou. Ontem não abriu de jeito nenhum. Acordei, fiz tudo, não abriu. E aí eu aprendi algumas coisas. E a gente vai falar sobre várias coisas nessa manhã. E vai escutando essa música, vai pedindo ao Senhor que fale no seu coração, vai gerando esse sentimento. Não sei aonde você está agora, se você está arrumando para você poder ir trabalhar, se está arrumando para você poder estudar, ou se você acordou só para estar aqui. E vai gerando, né, isso no seu coração, do Senhor falar com você, dessa palavra entrar no seu coração como uma flecha de fogo. E eu espero que seja proveitoso para você esse tempo. Bom dia, Ju. Acordei muito ruim para tomar remédio. Acho que é Covid e decidi ficar por aqui. Fique aí, Polly. Em nome de Jesus, você já é curada. E vou dar só uns minutinhos para as meninas irem chegando. E é tão engraçado que quando eu acordo depois das 6, eu acordo pesado, eu acordo com muito sono. E quando eu acordo para fazer a live, eu acordo leve, assim, é como se fizesse parte de mim. E eu falei para vocês na segunda, quando nós começamos, que isso havia sido uma responsabilidade que Deus me deu, de levar o que eu tô aprendendo, né? Como vocês sabem, eu sou um bebê espiritual, mas quero levar tudo aquilo que eu tenho aprendido para vocês. E é o que a gente vai fazer hoje, e aprender muito. Nessa semana eu aprendi muito, 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 muito. E deixa eu tirar essa música aqui e colocar o nosso fundo, porque vocês sabem que eu fico cantando, né? Bom dia, Thalita, querida. Bom dia. Vamos lá. Se você puder clicar no coraçãozinho, se você puder clicar no aviãozinho, porque quem estava participando com a gente talvez imagine que nós não estejamos fazendo diante do erro aí do Instagram. E só um resumo para você poder entender e a gente ir para a palavra, se você puder enviar para alguém, se você acha que tem alguém que precisa escutar um pouco do Senhor nesse dia de hoje. Na segunda-feira, na verdade, nós sempre fazíamos essa live. Não sei se é a primeira vez que você tá aí, mas a gente sempre fez essa live e acontecia na parte da manhã, entre 9 e 11 horas da manhã, todos os dias também, segunda a sexta. E aí, por um momento, eu parei de fazer. Achei que não tinha capacidade de fazer muitas vezes. Falei, gente, como que eu posso falar sobre Deus? Como que eu posso falar sobre alguma coisa que eu não me sinto tão segura? E nisso o Senhor vem ministrado no meu coração de que eu posso todas as coisas. De que eu sou boa o suficiente para vir falar dele, porque grandes coisas ele fez na minha vida em pouquíssimo tempo, em poucos anos, ou meses, talvez. E a gente começou de volta essas lives por um incômodo do Senhor, que eu já vinha sentindo incomodada no meu coração, de trazer a palavra, de trazer aquilo que eu venho aprendendo no meu pouco tempo de conversão, do que eu sei do Senhor e principalmente do que eu sei do que Ele está fazendo na minha vida. E aí nós voltamos a fazer na segunda-feira, e na segunda-feira a gente abriu essas lives com a história que eu contei para vocês de uma pessoa que me disse que só
veio conversar comigo, que só ia trabalhar comigo porque alguém tinha indicado, só porque. Não sei se você estava aqui na segunda-feira, mas só para você entender o pontapé do que a gente vai chegar hoje. Que eu só estaria com ela por conta de um detalhe, por conta de uma coisa. E aí me lembrou das vezes em que eu deixei de fazer essas lives porque eu achei que eu só sabia algo sobre o Senhor, e eu sei muita coisa, e Ele sabe muito mais sobre mim e sobre você. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, perca o medo de fazer as coisas. E aí nós começamos a fazer as lives na segunda, fizemos terça. Segunda-feira eu tava com muito sono, eu ainda não tinha entendido o que eu tava fazendo. E aí na terça-feira já foi totalmente diferente. Quando foi quarta-feira, o Instagram simplesmente não quis abrir a live. Eu acordei 5 horas, vim fazer a live e simplesmente não abriu. E eu fiquei 18 minutos tentando abrir pelo meu próprio telefone. E aí a gente já vai entrar aqui agora no ensinamento e no que eu quero trazer para vocês. Se você já quiser ir abrindo a sua Bíblia, se você acompanha com a Bíblia, a gente vai estudar Provérbios 16. Alguns versículos só, ele é grande, o Provérbios 16, mas eu quero trazer para você 3 versículos importantes que vão fazer sentido com tudo isso que aconteceu, tá? Se alguém puder escrever para mim aí também para eu fixar o comentário, me ajuda para as pessoas que chegarem depois entenderem onde a gente está falando. E aí, na quarta-feira, o Instagram simplesmente não abriu. Fiquei 18 minutos tentando e tive a ideia de pegar o celular do Pedro, abrir a live e me convidar do meu celular para participar na live dele. Na verdade, eu queria ver se era um erro do meu celular ou se era um erro geral, porque se fosse geral, tudo bem. Aí fiz isso, fui lá, peguei o celular do Pedro, me convidei para participar da live dele, deixei meu celular lá na sala e vim fazer no celular dele. Então, nesse momento, eu já meio que dividi as pessoas ali. Muitas pessoas que assistiram a live na quarta-feira eram seguidores do Pedro. E aí, talvez eu entendo... Obrigada, Rê. Deixa eu fixar aqui o comentário da Rê. E aí, talvez eu entenda que muitas coisas vão acontecer porque Deus é estratégico. Talvez Deus tenha pensado naquela mensagem para alguém que estivesse no Instagram do Pedro. Esse é o primeiro ponto. E a gente sempre se descabela quando algo sai do nosso controle. Eu fiquei impaciente, eu fiquei nervosa, eu fiquei frustrada e eu me questionei quando eu parei de fazer as lives lá atrás. Eu falei, será que não é mesmo para eu fazer? Será que realmente é porque eu não sei falar? Será que é porque realmente eu não me sinto segura? E o Senhor tem tentado me blindar? O Senhor tem tentado me moldar mesmo assim, me proteger? Será que o Senhor está querendo me proteger de uma possível vergonha alheia na internet? Será que o Senhor acha que eu ainda não estou pronta para falar dele? E aí na hora me veio o que deve vir para todo mundo que entende que o Senhor quer todas as coisas boas e falar dele é bom. E aí me veio na hora e falou assim, isso não é obra do Senhor. Isso é o próprio mundo espiritual em guerra para que você não fale dele, para que você não alcance pessoas, para que você não receba os presentes diários que ele tem para você. E pode ter certeza que todas as vezes que você vier botar a sua cara, vir aprender da palavra, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Bom dia, Theo! Saudade de você! E aí eu fui nessa pegada na quarta-feira, fiz a live no Pedro, mas fiquei extremamente chateada, porque eu sabia que eu não tinha alcançado as meninas que estão aqui comigo todos os dias. Ou não também, não sei. Fizemos na quarta-feira. Quando foi ontem, falei, beleza, se não der eu vou fazer no celular do Pedro de novo. E aí eu levantei ontem, tentei pelo meu celular, não deu. Tentei pelo Pedro, não deu também. E aí veio aquele sentimento de novo, falei, Senhor, será? Me fala o que está acontecendo, deixa eu entender até onde está indo o querer do Senhor ou não, para que eu leve a palavra, para que eu fale para as pessoas o que o Senhor está fazendo na minha vida. E aí ele falou assim, Ju, vai estudar sobre mim, eu quero te falar coisas, eu quero te lembrar coisas. Mas não sou eu que estou proibindo você de fazer a live. Isso é uma permissão para que você
crie mais intimidade comigo para que você leve um ensinamento amanhã. E aí, gente, uma coisa que a gente precisa entender, que muitas vezes as coisas vão paralisar, muitas vezes as coisas vão, como é que fala? Ficar como estátuas, vão congelar, para que você se permita aprender um pouco mais do Senhor. Para que o mundo espiritual entenda que nós somos mais fortes do que um simples live no Instagram que não abre. E aí Deus me direcionou para 2 palavras e uma história. Essa história é a minha história. E aí o dia de ontem aconteceu várias coisas na minha vida pessoal. Foi uma manhã de notícias ruins do início ao fim. Da hora que eu acordei, a hora que eu fui deitar, foi chegando bomba atrás de bomba. E aí nessa hora, se você não está firme na palavra, se você não entende que o que o Senhor tem para você é bom, que nós já vencemos, que Ele nos lembrou que na vida nada seria fácil, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se a gente não se lembrar de que Ele já venceu por nós, de que nós estamos aqui apenas vivendo um ensaio de uma vida, a gente vai ficar frustrado mesmo. E aí, a cada notícia ruim que chegava ontem, a cada problema que chegava ontem, eu me lembrava que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu peguei todos os meus problemas, abri a palavra e falei, Senhor, me ensina alguma coisa com isso. Eu preciso aprender alguma coisa. Se o Senhor não me permitiu fazer a live, se o Senhor não está me permitindo fazer os meus estudos, porque nem os meus sites estavam abrindo, nada estava funcionando ontem ligado à internet. É como se Deus estivesse fazendo assim, eu estou te chamando para o secreto, eu estou te chamando para o íntimo, eu estou te convidando um tempo a 2. E aí eu fui. E aí eu senti no coração de ler o livro de Jó. Não é o que a gente vai falar aqui, mas eu estou fazendo um contexto de uma história para você entender as coisas que eu quero dizer para vocês hoje. E eu fui ler o livro de Jó e entendi que a vida de Jó era a minha vida naquela quinta-feira. Resumidamente, Jó perdeu tudo e muita gente fala que não tem nada para aprender com Jó e tem. Tem muita coisa para aprender com Jó. Jó teve pouca fé? Teve. Jó murmurou talvez? Sim. Jó ficou chateado? Sim. Mas Jó não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. E eu naquela quinta-feira ontem não estava entendendo absolutamente nada que estava acontecendo comigo. Nada. Eu estava conseguindo compreender. E aí eu lendo o livro de Jó, Deus me lembrou de uma história que começou em 21 de dezembro de 2021. De 2020, quer dizer, que foi quando eu conheci o Senhor. Eu comecei a ir numa célula e muitas vezes a gente é resistente a ir em alguns lugares que as pessoas nos convidam. Não sei se alguém já te convidou e você simplesmente não foi. Se você, isso não é pra mim não. Não vou não gosto de gente. Não gosto de ir nesses lugares que tem muitas pessoas. Não quero ir não. E não foi. E aí, no dia do nosso casamento, em 2020, em agosto, eu recebi um convite de ir numa célula, na casa de um primo meu. E tudo começou ali, o meu caminhar com o Senhor começou ali. Mas de fato eu me senti batizada no Espírito Santo no dia 21 de dezembro de 2020. Nós fomos em agosto, prosseguimos, continuamos e fomos aprendendo. Quando foi em dezembro aconteceu algo extraordinário na minha vida, através da vida da Jelly, que eu sempre falo dela. E naquele dia eu entendi o cuidado e o amor de Deus comigo. E Deus fala muito comigo, isso é muito pessoal. Mas é que para você entender que Deus vai falar com você de certas maneiras. Deus fala muito comigo através dos meus pés, desde esse dia, do dia 21/12. E eu me emociono de lembrar disso, porque ontem o Senhor trouxe essa história muito clara para mim. E aí nesse dia 21/12, a Jelly lavou os meus pés, assim como Jesus fez com os discípulos, para me mostrar que Deus cuidava de mim nos detalhes, para me mostrar que eu tinha um amor disponível para mim o tempo todo e você também tem. Só que eu e o meu passado não me permitia ser cuidada. E aí quando a Jelly tirou as minhas sandálias naquele dia, eu fui logo ajudar ela. E aí ela segurou a minha mão em cima do meu pé e falou: filha, se permita ser cuidada.
se permita ser amada, se permita ter um tempo de intimidade comigo. Deixa eu cuidar de você, esqueça o mundo, esqueça tudo, esqueça que você sabe fazer as coisas, vem pra mim. E aí ontem, quando nada funcionou, eu me lembrei disso. Se permita ser cuidada, se permita ser amada, tire um tempo pra mim. E aí, enquanto a Jelly lavava meus pés, a Jelly trouxe uma palavra profética sobre a minha vida naquele dia de 2020, 21 de dezembro. E ela lavou, fez aquele ato, cuidou de mim. E o meu caminhar com o Senhor, que é onde a gente vai chegar agora no livro de Provérbios, começou ali. E Deus vem falando comigo através dos meus pés desde 2020. Passado esse momento, 21 de dezembro de 2020, eu quero começar a ler para a gente continuar a história, que você entenda o caminhar do Senhor na sua vida. Provérbios 16, 3. Provérbios 16 é grande, tem muito ensinamento, mas eu quero ficar aqui com 3 versículos e começar pelo versículo 3, que diz: entrega tuas obras ao Senhor e os teus planos serão bem-sucedidos. Deus me fez lembrar desse Provérbios ontem, desse ensinamento. Se você não sabe ler a Bíblia, se você não sabe o que fazer, vai ler Provérbios, leia um por dia, a cada dia do mês. Provérbios tem 30 ou 31 provérbios, salvo engano. É um para cada dia do mês. Leia e aprenda algo sobre o Senhor, e sobre, às vezes você está perdida, não sabe o que fazer, vai ler Provérbios todos os dias. E aí ontem eu lembrei desses versículos: entrega tuas obras ao Senhor e os teus planos serão bem-sucedidos. Naquele dia 21 de dezembro de 2020 eu entreguei os meus planos para o Senhor, mas ainda assim eu queria fazer do meu jeito, eu ainda queria tomar as minhas próprias providências. E aí eu lembrei da quarta-feira que eu não respeitei ali talvez o limite de vir para Ele. Eu poderia ter aprendido isso na quarta e tudo ter funcionado na quinta, mas eu quis fazer do meu jeito, pegar o celular do Pedro e fazer. Estava errado? Não. Eu alcancei pessoas? Sim. Mas lembre-se, entregue tuas obras ao Senhor e os teus planos serão bem-sucedidos. E aí passou o tempo, 2021 chegou, e 2021 Deus falou com os meus pés inúmeras vezes, inúmeras vezes. Sem os seus pés, você não caminha em direção para lado nenhum. Nem para o seu, nem para o Senhor, nem para o inimigo, para lugar nenhum. Você precisa dos seus pés para andar. Se você não tem os pés, você tem uma muleta. Se você não tem uma muleta, você tem uma cadeira de rodas. Você tem algo que te conduz. E aí, 2020, eu caminhei ao lado do Senhor. E quando chegou novamente, no final do ano, teve um amigo oculto das meninas da célula. E uma amiga me tirou e perguntou para uma outra amiga qual era o número do meu calçado, quanto que a Ju calça. E essa minha amiga, Suelen é um ser humano extraordinário, não sei se ela tá aí, mas ela falou pra Bárbara assim, ela calça 37, com uma convicção muito forte. Ela calça 37. A Bárbara, ok, né? Você pergunta, a pessoa te dá certeza, você vai lá e compra exatamente aquilo que a pessoa tá te falando. É um amigo oculto, ela não podia perguntar pra mim. E aí ela foi e comprou o presente. Chegando no dia do amigo oculto, isso um ano depois, e no ano de 2021, Deus já tinha tratado comigo em outras esferas do meu pé. Só que aqui eu tô resumindo para você poder entender onde eu quero chegar, e eu espero que você esteja linkando isso à sua vida. Quando chegou no dia do amigo oculto, trocamos os presentes e eu ganhei um sapato. Quando eu fui experimentar o sapato, estava 2 números maior do que o meu, cabia 3 dedos, assim, eu calço 35. Inclusive, fica aí, se você quiser me presentear um dia, eu calço 35. E aí não serviu o sapato naquele dia. Não lembro qual dia de dezembro nós fizemos esse amigo oculto, mas foi no início do mês. Beleza, vim pra casa com aquele sapato, ela falou pra mim assim, não, Ju, relaxa, eu vou trocar. Comprei pela internet, vou pedir o seu número e vou trocar. Beleza. Eu fui pra casa com o meu sapato que não servia e deixei ele na cadeira da minha sala o resto de dezembro todo. E um dia a Bárbara me mandou assim, Ju, você acredita que não tem o seu número? Na próxima célula, você leva pra mim que eu vou te dar outra coisa. Eu vou tentar comprar outro sapato aqui presencialmente pra você. E era um tênis lindo, Eu falei, beleza. Aí teve a célula dos casais.
na casa desse meu primo, o mesmo lugar, do 21 de dezembro. Acho que, se não me engano, foi dia 21 de dezembro também, de 2021. E aí nós fomos, levei o sapato, fizemos a célula, confraternizamos, no dia teve uma pizza e tal. Nós fomos e eu levei um presente nesse dia pra Jelly, porque estava fazendo um ano que ela tinha me apresentado o Senhor de uma forma que eu nunca tinha conhecido. Um presente de gratidão mesmo. Eu comprei para ela e porque ela me ajudou muito a fazer os meus lançamentos, ela me ouve muito, né? Vocês acham que eu sou muito centrada, mas eu tenho as minhas falhas, obviamente. E aí eu fui no shopping e comprei para ela o quê? Uma sandália. Deus tratando os meus pés de novo, agora com o outro. E aí levei essa sandália para a célula, entreguei para ela e fui devolver o tênis para a Bárbara. Devolvi o tênis para a Bárbara e a Bárbara me veio com uma sacolinha da Boticário. Falei, poxa, ganhei o perfume, eu amo, né? Ganhei essas coisas de cosmético assim. Falei, não, que top, tá? Vou ganhar o perfume que eu gosto, porque quando eu abri a sacolinha, não era um perfume, não era um creme, era isso daqui, ó. Era uma agenda. Uma agenda, talvez você não tenha entendido. Falei, nossa, uma agenda, isso representou tanto pra mim, tanto pra mim. E dentro dessa agenda vinha uma carta. E nessa carta, ele trata os meus pés novamente, dizendo que eu deveria fazer os planos do Senhor. Eu deveria caminhar com os pés do Senhor. Entrega tuas obras ao Senhor e os teus planos serão bem-sucedidos. Há semanas atrás, antes dessa célula, e todos os dias eu oro para que o Senhor direcione o que Ele quer que eu faça. Eu não quero mais andar pelas minhas próprias convicções, pelos meus próprios desejos ou pelas minhas próprias intuições ou o que seja sobre mim. Eu quero fazer o que Ele tem para mim, o caminho que Ele determinou para mim. Eu quero andar pelo caminho de Jesus. Se Jesus é a verdade, a vida e o caminho, eu quero andar por esse caminho. Eu quero ter essa vida, eu quero ter essa verdade. E aí, quando ela me entregou essa agenda, eu entendi que todas as minhas orações, que eu falei, Senhor, tem dia que eu ficava aqui em casa, das vezes que eu parei de fazer a live, e eu contei isso nos stories, que eu ficava muito triste, muito meio que depressiva, assim, sem entender o que eu tinha que fazer, qual era o meu propósito da minha vida, e talvez você passa por isso. Talvez vai ter dia que você vai encostar aí no sofá, vai deitar e vai entrar num quadro depressivo que você não entende por quê. Sua vida tá fluindo, tá acontecendo, mas você ainda sente um vazio. O vazio que eu senti era de querer fazer as coisas com as minhas próprias mãos, do meu próprio jeito, e aí eu saio no sapato que não me serve, não era o meu tempo ainda, não era do meu jeito, não era do jeito que eu estava pensando em fazer. E aí eu ganhei essa agenda com essa cartinha. E antes de ganhar isso, a minha casa tinha inundado. Não sei se você já estava aqui nessa época, mas a minha casa inundou. Estourou um cano dentro do meu banheiro ali, o chuveirinho. E a minha casa inundou e jorrava água para minha casa pelo corredor do prédio inteiro. A escada era uma cachoeira, aquele tanto de água, e eu não estava em casa, minha cachorra estava boiando na água. Enfim, uma confusão, um monte de coisa para Deus tratar comigo. O rio que já ia fluir de mim através dos caminhos dele, não dos meus. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Provérbios 16, versículo 9, é o segundo que eu quero tratar com você. O coração do homem planeja seu caminho. Quantas vezes eu e você planejamos o nosso dia e não perguntamos para Deus, Senhor, será que é isso realmente? É isso que o Senhor quer para mim? Ou será que nós temos o tempo todo tentado dar um jeitinho de fazer algo quando o Senhor nos chama a andar no caminho dele? O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. E aí, da segunda vez que Deus tratou os meus pés, agora com um sapato que não servia, eu ganhei uma agenda para andar no caminho do Senhor, para que eu possa fazer todos os dias a agenda do Senhor. E eu tinha pedido isso ao Senhor inúmeras vezes. Pedis e recebereis. Se você pedir a Deus, crendo que já recebeu, Ele vai te dar. Que seja uma agenda, que seja um carro, que seja um emprego novo, que seja uma cura, que seja um casamento, que seja um filho. Peça e Ele vai te dar. Peça ao Senhor instruções de como fazer algo que você não sabe. Eu não estava sabendo caminhar, ou estava achando que estava sabendo.
fazendo do meu jeito, com os meus pés, com o meu caminhar. Por quanto tempo com as nossas empresas a gente achou que estava fazendo certo e a gente errou. Nós perdemos 5 empresas ao longo de 2 ou 3 anos. Nós perdemos 5. Para ganhar quantas coisas no Senhor hoje, para fazer diferente, sabe? O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. E aí passou mais um tempo e o Senhor mais uma vez trata os meus pés agora dentro da igreja, dentro do culto. Como eu falei para vocês no início, sem os seus pés você não vai, sem uma muleta, sem uma cadeira de rodas, sem alguém te empurrar. Alguém precisa te conduzir e esse alguém muitas vezes é os nossos pés. E eu já contei isso aqui, isso é papo para uma live inteira, onde eu queria sentar na igreja. Eu queria sempre sentar na frente, porque a gente tem a ideia de que na frente a unção é melhor. Eu quero sentar na frente, porque eu quero que o pastor me veja, eu quero que o profeta me pega. E nesse dia, sabe onde que eu sentei? Lá atrás. E eu sentei lá atrás porque os meus pés me levaram lá para trás. E uma pessoa que eu nunca vi na minha vida me chamou pelo nome. Falou, oi Ju. Nunca vi essa moça na minha vida. Não sei como ela sabe o meu nome. Não sei. E eu tava sentada lá atrás porque não tinha lugar na frente. Nesse dia a gente tinha chegado atrasado. E é como se o Espírito Santo falasse assim, não importa aonde você caminhe, eu sempre vou te ver. Não importa quantos passos você der para frente, para trás, para o lado, para o outro, para a esquerda, para a direita. Eu estou no centro da sua vontade. Eu estou te vendo, Ju, aonde quer que você esteja. E eu quero te dizer nessa manhã, Deus te vê. Se você está dando passos para o escuro ou para a luz, Deus está te vendo. Se você hoje está enraizada numa treva, num problema, numa indignação, numa frustração, Deus te vê. Deus me viu naquele dia. E mais uma vez tratando os meus pés, mesmo que você não entenda que isso é tratar pé, eu entendo, porque foi com os meus pés que eu fui lá na frente, não tinha lugar, e eu voltei e sentei aonde eu achei que ninguém ia me ver. Eu achei que eu não receberia uma palavra porque eu estava lá atrás. Passou. Quando foi esse ano, mais uma vez, Deus tratou os meus pés. Eu tinha ganhado um sapato que não servia, e sempre ganho sapatos que não servem, chinelo, alguma coisa. Eu sempre ganhei coisas que não serviam nos meus pés. Quando foi Natal desse ano, passado tudo isso que aconteceu, eu fazendo Rema, que é a escola da Bíblia que a gente faz, eu encontrando uma igreja para eu congregar, eu fazendo isso com vocês, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu entreguei tudo aquilo que eu queria fazer na internet. O que eu quero viver é de ajudar mulheres com candidíase. Eu entendo que toda a minha história, que vocês não sabem nem a metade, aconteceu para que eu pudesse ser instrumento de cura na vida de outras mulheres. Eu quero viver disso e eu entreguei isso ao Senhor. Só que ainda não tinha como eu caminhar. E aí quando foi esse ano, eu ganhei ao longo do ano coisas que não me serviam. Assim como formas de bolo que eu peguei na casa da minha sogra, eu não conseguia fazer o bolo porque era grande demais. Eu ainda não estava estruturada, forte o suficiente, madura o suficiente. Quando foi dezembro desse ano, eu ganhei um sapato de novo, que não servia no meu pé. Troquei o sapato, ganhei a agenda. E quando chegou no Natal, dia 24 de dezembro, o que eu ganhei? De novo. Deixa eu beber uma água aqui. Se você chutar e acertar, você está prestando atenção do início ao fim da nossa live. O que eu ganhei no Natal desse ano? 2 anos depois, 2 anos Deus tratando os meus pés. Natal desse ano, na casa da minha sogra, Deus mais uma vez manda um presente. E agora, um presente brilhante e um presente certo. Deus mais uma vez trata os meus pés no Natal desse ano. Depois que eu ganhei a agenda, depois que eu entendi que eu deveria seguir os caminhos dele e não os meus. Eu deveria fazer o caminho dele e não o meu. O coração do homem planeja seus caminhos, mas o Senhor dirige os seus passos. Quem tem paciência, capítulo 16 de Provérbios, versículo 32 agora. Quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio
é melhor que aquele que conquista uma cidade. Se eu não tivesse sido paciente durante 2 anos para entender que eu precisava caminhar pelos caminhos do Senhor. E aí eu me lembro de Jó de novo. Jó teve paciência, Jó estava sofrendo, Jó não estava entendendo. E durante 2 anos, e ainda não entendo muitas coisas que Deus quer fazer na minha vida, mas eu estou sendo paciente. Quem tem paciência é melhor do que um guerreiro. Quem tem paciência é melhor do que um guerreiro. Entende-se guerreiro aqui como alguém que tem instruções perfeitas para fazer alguma coisa, que ele vai chegar e vai fazer. Mas quem tem paciência é melhor do que um guerreiro. E aí, um sapato, exatamente. Josi falou, a Rê também. Quando foi dezembro desse ano, o que eu ganho, gente? De novo, um sapato. Um sapato. Só que dessa vez, 2 anos depois, o sapato servia. O sapato servia. E eu me emociono com isso, sabe por quê? Porque isso ontem, enquanto a live não funcionou, nada prestou, nada abriu, eu não consegui fazer nada. No dia de ontem, na quarta-feira, Deus me lembrou disso. Falou, Ju, não estressa, relaxa. Você lembra dos 2 anos em que você estava tentando calçar sapatos que não eram seus? Não era para você aquele momento. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu instruir a sua vida. Deixa eu te direcionar para as pessoas que eu quero que você se conecte, para as pessoas que eu quero que você se afaste, para as pessoas que eu quero que você conheça, para as pessoas que eu quero que você ajude. Deixa eu fazer, deixa eu sanar suas dívidas, deixa eu te dar uma nova empresa, deixa eu fechar aquela que não estava dando certo, que estava atrapalhando seu casamento. Deixa eu fazer, filha. Para, solta o controle. Esse sapato não é para você, essa história que você está vivendo não é para você, essa frustração não é para você. Ou talvez essa exaltação não é para você nesse momento. Se aquiete. E aí, quando eu ganhei esse sapato, em dezembro do ano passado, eu já ia falar dezembro de 2022. Talvez eu ganhe, gente. Talvez é uma profecia para dezembro de 2022. Eu ganhei um sapato, depois de vários que não serviram, eu ganhei um que cabia exatamente no meu pé. Porque o caminho do Senhor é melhor do que o meu. E junto do sapato veio a agenda, que não era para caminhar sobre o que eu queria, sobre o que eu pensava, estressando se deu certo ou se deu errado. Caminha no Senhor, entrega seus passos a Ele. E aí, mais uma vez, na história de Jó, Jó foi paciente. E a gente poderia fazer uma live só da história de Jó que eu aprendi ontem. Que no final das contas, Deus multiplica tudo de Jó. Se ele tinha 3.000 bezerros, vacas e cabritos, Deus deu 6.000. Se ele tinha X coisas, Deus deu. Se ele tinha a saúde debilitada, Deus deu saúde divina em dobro. E aí eu entendi ontem que não é sobre uma live que travou, é sobre caminhar com Ele, é sobre entregar suas expectativas a Ele. E olha que eu orei muito, eu falei, Senhor, abre essa live agora, em nome de Jesus. Só que muitas vezes Deus vai te chamar para o secreto e você vai ficar lá pedindo, insistente, falando a mesma coisa, sendo repetitiva, e Deus te chama para o secreto para te fazer lembrar de uma história da sua vida que você esqueceu que é uma bênção. Você esqueceu porque os 2 anos que Deus tratou os meus pés foram anos muito difíceis, foram anos que eu queria esquecer. Mas a gente esquece que em meio ao caos, Deus traz a luz. A luz prevalece sobre as trevas e vai ser sempre assim. Sempre assim. Então que você possa entender nessa manhã, calce os sapatos do Senhor. Se você está sentindo que esse caminhar não é para você, esse lugar que você tem ido não é para você, essa pessoa, esse emprego, esse estudo, se acalma, não tenta fazer do seu jeito, não tenta resolver da sua forma, não tenta dar um jeitinho. E é muito nosso querer dar um jeitinho como se a gente estivesse instruindo o fazer de Deus. Senhor, deixa eu te ajudar aqui, já que o Senhor não está fazendo, deixa eu fazer. E não é assim que Deus trabalha. Deus quer a honra e glória para Ele. E aí, hoje, sei lá o que aconteceu, ontem já era 11h30, sei lá, que a gente olhou, o Instagram tinha voltado depois de ter aprendido essas coisas. Porque eu entendo que quando eu decidi voltar a fazer as lives, foi uma instrução do Senhor. Era um caminho dele, é um caminho dele para mim. Eu sentia um vazio quando eu não fazia isso, quando eu não falava sobre ele.
E aí, tudo acontece para me lembrar de uma história de novo. Caminha comigo, ora para mim antes de você abrir a live, fala comigo, deixa eu trazer o caminho para você, deixa eu calçar os sapatos, deixa eu cuidar dos seus pés, deixa eu direcionar você para onde eu quero. Entrega tuas obras ao Senhor e os teus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3, Provérbios 16:9. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Será que você tem deixado Deus dirigir seus passos? E eu já extrapolei 5 minutos, mas eu vou terminar agora. Será que você tem deixado, você tem tomado as rédeas da sua própria vida sozinha? Eu vou fazer desse jeito aqui porque não tô conseguindo, a live parou. E aí você coloca na sua vida o que aconteceu com você que parou, travou naquele dia e você deu um jeitinho. Você quis fazer desse jeito. Talvez para mostrar um ego, talvez para mostrar para o outro que você estava fazendo. Você quer ser vista, você quer estar lá e não é sobre isso. Não é sobre ter uma live com 300, é sobre ter uma live com 10 impactadas. E por fim, Jó 23:11. Jó 23:11. Os meus pés se mantiveram nas suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Vou ler mais uma vez. Jó 23:11. Os meus pés se mantiveram nas suas pisadas. Os meus pés estão nos sapatos do Senhor. Entenda como na sua realidade. Eu estou calçando as sandálias do Senhor. E se a gente for voltar lá em Efésios agora, que ele manda a gente vestir a armadura de Deus, tem vários itens, tem o capacete, tem a couraça, tem o cinto, tem o colete, tem não sei o que, tem as sandálias. Os meus pés se mantiveram nas suas pisadas, no seu caminho. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, se mantenha direto, se mantenha firme, vá em direção ao alvo. Qual é o seu alvo? Em que você tem mirado? Será que você tem mirado em dinheiro? Será que você tem mirado em fama? Será que você tem mirado em vidrada em um relacionamento, vidrada em alguma coisa, em adquirir, e tem esquecido de ser? A gente quer muito ter, né? E esquece do ser. Os meus pés se mantiveram nas suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Que você não se desvie nessa manhã, nessa semana, nesse final de semana, na próxima semana, durante todo o ano. Deixa Deus tratar os seus pés também. Deixa Deus tratar seu caminhar, deixa Deus tratar sua vida, deixa Deus tratar seu coração, deixa Deus tratar sua família, deixa Deus tratar sua cura. Só que muitas vezes a gente não tem paciência. Pega esse ensinamento de Jó, seja paciente. Porque quem tem paciência é melhor do que um guerreiro. Quem tem paciência é melhor do que um guerreiro. E é isso a mensagem que eu queria trazer nessa manhã. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu senti muito no meu coração de contar essa história sobre os meus pés para que você entenda que Deus está no controle de tudo. Aquele que cuida de nós não dorme, não descansa, não fecha os olhos, não calça sapatos largos ou apertados que machucam. Deus tem um tamanho exato para mim e para você. Deus tem uma história linda para mim e para você. Deus tem planos maiores e melhores do que o nosso. Amém? Vocês estão caladinhas? Vocês entenderam? Fez sentido para vocês? Fala aí para eu saber, para a gente ir encerrando. Coloca pelo menos um coração, um sim, fez sentido, gostei, não gostei, doeu, foi de boa. E na segunda-feira a gente volta, nós não vamos fazer essa live sábado, não sai ainda, vamos orar, nós vamos orar. Obrigada, Pai, por me proporcionar ouvir essa palavra hoje. Logo eu que nunca acordo esse horário e hoje acordei inquieta e ruim. Agora eu sei o meu porquê, eu precisava disso. Glória a Deus. Aproveita, Polly, esse momento. Quando acabar a live, você continua, vai orar, vai ler a palavra, vai ler os provérbios de novo, tem um tempo de intimidade com ele. Eu estou impactada, emocionada. Muito obrigada por esse testemunho. Glória a Deus. Vamos orar então, para a gente finalizar. Passamos 10 minutinhos. Mais 10 minutinhos importantes, né? Pai, obrigada. Pai, obrigada por esse momento. Obrigada por essa live. Obrigada por as pessoas que estão aqui, Deus.
Muito obrigada, Senhor, pela tua bondade, Pai. Eu rendo graças ao Senhor, eu reconheço a tua bondade. Só as coisas boas que o Senhor faz, Pai, as permissões que o Senhor dá. Obrigada, Deus, por calçar os meus pés com os tamanhos corretos do Senhor. Obrigada, Pai, por me fazer andar nas tuas pisadas, por não me fazer desviar, por me manter firme na fé, Pai. Obrigada por fortalecer a minha vida e a vida das mulheres que estão aqui, dos homens que passaram, que estão aqui também. Nos fortaleça, Senhor, nessa sexta-feira. Que essa sexta-feira seja abençoada, Pai. Que as pessoas possam entender que é pelo caminhar do Senhor e não pelo nosso, não é sobre o que a gente quer, é sobre o que o Senhor já fez em nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedoras, Pai, e eu creio na Tua Palavra. Por isso, muito obrigada por essa live, obrigada por essa oportunidade, obrigada pela Tua unção, Senhor. Nós declaramos uma sexta-feira poderosa na Tua presença, nós declaramos, Pai, um caminhar diferente nessa sexta-feira. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todas essas pessoas que estão aqui, que tiraram tempo para o Senhor antes do sol nascer, que estavam aqui dispostas a ouvir a Tua Palavra, dispostas a amar o Senhor, Pai, a entregar a Tua vida de todo o coração e andar nos Teus caminhos retos e perfeitos. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Amém, igreja. Segunda-feira nós estaremos aqui às 5h30. Eu espero vocês para uma palavra abençoada. E tenha uma sexta-feira extraordinária no Senhor. E lembre todas as vezes que você pisar e tiver dúvida, será que é o sapato de Deus ou é o meu? Tá bom? Um beijo e até segunda-feira.